Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar hoje sobre uma dificuldade que nós muitas vezes temos na hora de lidar com a Bíblia, que é, será que o processo da gente crescer no entendimento da Bíblia, crescer na nossa vida com Deus, ser mais maduro, ser mais crente, isso é um processo lógico que a gente usa o cérebro, compreende um texto, compreende uma série de verdades que Deus revelou, ou é somente um processo espiritual, né, que não tem nada a ver com literatura, com estudo, né? Como é que será que isso funciona? Existe no Brasil uma tendência a achar que as coisas, quando são mais verdadeiras, elas são mais espirituais e menos lógicas, né? Então, por exemplo, quando você vai parar para ler a Bíblia e orar sozinho no seu quarto, muita gente pensa que se você não sentir aquele calor no seu coração, aquele arrepio na espinha, é que Jesus não estava ali com você de verdade, Jesus não falou com você de verdade, ainda que você tenha orado a Ele, crido nele e até lido a palavra dele, né? Existe essa separação, né? Então, quando é uma coisa que você usa a cabeça, é uma coisa lógica, a gente fala, isso aí é coisa do homem, né? É coisa mundana, é coisa terrena, né? Mas as coisas realmente espirituais, a gente sente no coração, a gente, sabe, vem aqueles sentimentos, aquelas sensações, e é ali que Deus está de verdade, né? E o fato, gente, é que esse tipo de ideia é tão prejudicial que a longo prazo o que isso causa na nossa vida é simplesmente ignorância, sabe? Ignorância a respeito de Deus, a respeito das coisas que Deus revelou, porque Deus poderia se comunicar com a gente só por meio de arrepio na espinha e de calor no coração? Poderia, se ele quisesse. Ele é soberano, ele fala da forma como ele quiser. Mas, dentro da sua soberania e da sua vontade boa, perfeita e agradável, Deus escolheu falar por meio de textos, de escrita, né? E para entender a vontade dele, muitas vezes o que a gente tem que fazer é saber ler direito, é saber interpretar texto, né? Isso quer dizer que é algo terreno e não é espiritual? Não, claro que é espiritual também, né? Afinal, foi Deus que criou o nosso cérebro, Deus que nos deu a capacidade de entender, de ler, de estudar, né? E a gente aprende para a glória dele, estuda a Bíblia para a glória dele, para crescer na nossa vida espiritual, né? E a gente depende do Espírito Santo da mesma forma, né? Isso não quer dizer que conhecer a Deus é algo acadêmico. Não, não quer, né? O Espírito Santo sopra onde quer, ele converte quem ele quer, mas o fato é que Deus se revelou através de histórias escritas, de textos, né? E, e o Senhor nos abençoa e nos aperfeiçoa e nos ensina as coisas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, sim, mas ao mesmo tempo por meio da compreensão da vontade revelada dele, né? Então a gente precisa se atentar para isso, né? Quando a gente compreende que a Bíblia é uma obra literária, a gente vê que às vezes a gente não está se desenvolvendo, se amadurecendo. Às vezes não é nem por uma questão de não ter vontade, não ter tanto amor por Jesus. Talvez seja. Mas também a gente pode ter muita dificuldade porque a gente não sabe interpretar texto, não sabe ler um texto e saber qual é a ideia principal, não sabe falar sobre um texto sem estar lendo ele ali na sua frente, né? E isso é uma coisa que a gente precisa estudar e aprender, né? Simplesmente é algo necessário, né? Mesmo para outros tipos de texto, né? Para você ler uma ficção, para você ler uma lei, né? Ler um e-mail importante que alguém envia para você, isso tudo é interpretação de texto. E se a gente não sabe interpretar texto, a gente vai ter muita dificuldade em entender a palavra de Deus, porque Deus se revelou desse jeito, né? Português, por exemplo, a gente tem que saber português, tem que estudar, não adianta. O básico, entendeu? Não estou falando de saber todos os tipos de oração subordinada, não sei o quê. Não, é o básico, sabe? Tem que saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo.
Porque todo texto vai falar alguma coisa sobre alguém. E se você não souber essas três coisas, você não vai saber sobre quem está falando, né? O que está falando sobre essa pessoa, né? Então, assim, é importante a gente se lembrar de que Deus se revelou por meio de textos que a gente compreende de forma lógica e que exigem estudo, exigem saber ler e entender de verdade, né? Só para dar um exemplo para terminar, olha, por exemplo, o Evangelho de Lucas, né? Será que o Evangelho de Lucas não é tão abençoado quanto os livros de profetas, por exemplo, que Deus de fato foi até o profeta e falou ali para ele, e o profeta escreveu? Porque o que Lucas fez foi falar, não, eu vou escrever sobre a vida de Jesus, eu vou escrever um evangelho. E daí Lucas usou a sua inteligência, as suas habilidades, os seus dons, o seu jeito de escrever, o seu jeito de ver as coisas, para ir conversando com as pessoas, né? E reunindo essas histórias e montou um evangelho, né? Foi assim que aconteceu. Ele não acordou num dia, ele estava sentado ali, né, pronto para escrever, e Deus, né, iluminou o cérebro dele. Não, ele foi atrás de todas as informações, né, se assegurou que essas informações estavam corretas e montou um livro. E o Senhor quis revelar a sua vontade, o seu evangelho, por meio dessa iniciativa de Lucas, por meio desse processo, né? Isso não faz do Evangelho de Lucas um livro menos espiritual do que os proféticos, do que Apocalipse, do que qualquer outro livro da Bíblia, né? Então, o nosso Deus, ele nos abençoa e trabalha em nosso coração, nos converte por meio de processos completamente sobrenaturais e espirituais. Sim, mas isso também acontece por meio de processos ordinários, lógicos, entendeu? De todo dia você sentar, ler um pouquinho, entender, lutar contra aquele texto ali, né? Aprender português, revisar a interpretação de texto. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você parar de... Às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Mas parar de olhar para a Bíblia de uma forma mística, né? E sim saber que o Senhor te deu inteligência, te deu capacidade de escrita, de leitura, de interpretação, e revelou a vontade dele por meio de textos que você pode entender e assim se aproximar, né, do nosso Deus. Então que Deus te abençoe nessa caminhada e não se esqueça da importância que é a gente saber que a Bíblia é um livro completamente espiritual, sim, mas também é uma obra literária. E é importante que seja uma obra literária para que a gente consiga lidar com ele de uma forma madura, para saber entender e crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe.